Então já falei um pouco do começo da carreira e agora eu vou falar de questões mais técnicas para os dois outputs, né, os dois grandes resultados do trabalho da aerodinâmica aplicada, e vou começar com questões da polar de arrasto, né? Então eu estou chamando aqui de polar de arrasto um grande grupo de dados que é passado para o grupo de desempenho. Então é esse o tipo de trabalho que é feito, ele passado em pacotes, então tem que ter essa integração muito grande entre o grupo de aerodinâmica e o grupo de desempenho para que as atividades estejam muito bem definidas e que os resultados sejam passados da maneira que eles esperam. Então você tem que entender realmente como eles vão utilizar estes resultados para que você possa gerar os resultados da maneira adequada. Então a gente está falando de polares de arrasto de cruzeiro, de pouso e decolagem, de CL máximo para diversas deflexões de flap e muitas vezes diversas deflexões de slat, dependendo do tipo de aeronave, e a fronteira de Buffeton-7, que pode gerar limitações, né, de peso, velocidade e altitude. Isso aqui eu poderia representar como sendo o stall transônico da aeronave, então é um dado refinado, né, mais lá para frente, na parte de cruzeiro, que pode afetar o desempenho do avião. Bom, então sobre a polar de arrasto de cruzeiro, né? Quando a gente fala de polar de arrasto, há sempre uma confusão entre o nome polar de arrasto, né? Eu tenho até um post aí que eu narrei aí no Engenharia Aeronáutica de onde que veio esse nome, mas é importante a gente saber diferenciar o que é a polar de arrasto do perfil e o que é a polar de arrasto do avião e como deve ser tratada a polar de arrasto do avião, de maneira diferente a polar de arrasto do perfil. Então a polar de arrasto do perfil é simplesmente um dado, a polar de arrasto da asa também é um dado que o momento ele não é igual a zero. E numa polar de arrasto que a gente trata com o pessoal de desempenho, a gente precisa que o momento total na aeronave seja igual a zero, ou seja, a aeronave está balanceada e a gente usa a terminologia de trimada, né? Então tem uma representação aqui de como isso é feito, de uma maneira geral, né? Com a vista, a gente tem as forças de sustentação e peso se igualando, conforme a teoria básica de desempenho de aeronaves, a tração também se igualando ao arrasto. Essa tração ela vai gerar um momento que vai ser somado com o momento da asa, né? Dependendo da posição do motor, pode ser para cima ou para baixo. E esse momento, né, da asa e da tração, ele tem que ser balanceado por um momento que é gerado pela empenagem, né? Então a gente vai ter uma sustentação aqui na empenagem, multiplicado por um braço, e vai anular esse momento. Então a polar de arrasto de desempenho é o que a gente chama de polar de arrasto trimada, sempre em torno do centro de gravidade. Então a gente também tem que transpor essas forças de posição em relação ao ponto de referência original dos dados para o centro de gravidade de interesse, e o pessoal do desempenho utiliza esses dados, inclusive considerando a variação do centro de gravidade. A gente tem algumas questões de eixo do corpo, eixo do vento, né? E entrando bem a fundo, né, quando a gente vai lá na conta da polar de arrasto, a gente vai ter algumas questões, inclusive, relacionadas ao eixo do vento da empenagem horizontal, que é sujeita ao downwash da asa. E isso vai afetar a decomposição de forças de sustentação e arrasto da empenagem, como essa empenagem, por estar no ângulo de ataque diferente da asa, ela vai afetar o arrasto total do avião. Então a gente tem essa trimagem, que é esse processo de balanço de forças, e performance vai receber realmente um dado final em função de Mach e CL, né? E o CD como resultado para uma polar de arrasto trimada em função do centro de gravidade. A gente costuma elaborar essa polar para um número de Reynolds de referência, que é um número de Reynolds lá próximo da condição de voo, só que esse número de Reynolds varia ao longo da missão, porque a velocidade e a altitude e as condições atmosféricas que afetam o número de Reynolds, elas mudam ao longo do voo do avião, ao longo do mesmo voo. Enquanto ele está subindo, ele está mais lento, depois ele chega lá em cima, ele acelera, ele diminui de peso, porque ele está queimando combustível, ele pode estar mais pesado ou mais leve na missão. Tudo isso acaba afetando as velocidades que a aeronave voa, e essas velocidades mudam o Reynolds, e a gente também tem que disponibilizar quais seriam as correções em termos de arrasto para a variação desse Reynolds durante o voo. A gente costuma ter um efeito, que foi um efeito que eu conheci mais a fundo no trabalho, eu tinha ouvido falar e somente fui realmente ter contato com isso, porque era algo que não faz parte da aviação geral, que é o que a gente chama de drag rise, que é o aumento do arrasto devido à presença das ondas de choques. Então, as ondas de choques, elas causam esse aumento de arrasto, e a gente tem ali que, para uma boa aeronave, essa onda de choque, né, elas vão causar um arrasto no ponto típico de cruzeiro menor ou igual a 20 drag counts. Então, o que é o drag count, né? Então, vou fazer
abrir um parênteses aqui nessa explicação da polar de arrasto de cruzeiro. O drag count é uma unidade utilizada na indústria, então a gente realmente, quando conversa com um parceiro de aerodinâmica de uma outra empresa ou o pessoal do túnel de vento, a gente fala em termos de drag count. O drag count ele é 0.0001 em termos de CD. Eu já tinha abordado isso, estou tratando novamente nessa segunda aula. Um avião em cruzeiro ele possui em torno de 330 drag counts. Isso é um avião normal, pode ser um pouco mais, um pouco menos, e isso quer dizer que em torno de 3 drag counts vai equivaler a 1% do arrasto. Para grandes missões bem cumpridas, a gente consegue uma boa correlação entre o arrasto e o consumo, tá? Porque as fases de subida e descida elas são menores. Se você tem uma missão muito longa e avaliar o ponto ali no cruzeiro, esse percentual de arrasto, né, de 1%, que seriam 3 drag counts, ou 3,3, equivale a 1% do consumo. Então, qual que é a precisão do seu ensaio? O seu ensaio ele tem essa precisão de 1% de 3 drag counts, então isso é algo que eu virei entender depois. Então é algo muito discutido com os túneis de ventos, é precisão. Principalmente na parte transônica, porque os números são muito apertados, quando a gente está querendo precisão de 1 drag count, que é algo que se consegue lá no ETW, por exemplo, em outros túneis não se consegue um drag count, são valores um pouco maiores, a gente vai ter que saber lidar com essa certeza e como chegar no resultado mais preciso, trabalhando com essa incerteza que existe nos resultados, né? Um avião em pouso ele vai ter em torno de 2.000 a 3.000 drag counts, devido à configuração de flap full, flap de pouso bastante defletido, gerando bastante arrasto, e o trem de pouso baixado. Todo esse arrasto, ele no pouso é muito bem-vindo para gerar uma razão de descida. Tudo tem limite, né? Se for arrasto demais, ele vai ter que manter uma tração muito alta e essa tração alta vai gerar ruído, que é um dos grandes problemas da aviação do futuro e até da aviação do presente, que é o ruído nas proximidades do aeroporto. Então você quer realmente baixar os valores de tração, mas também você não quer que seja tão baixa que o seu avião não consiga descer e aí começa a ser um problema, né? Então, o avião decolando ele vai ter em torno de 1.000 drag counts, eu estou falando de os flaps menos defletidos de decolagem, e para essa condição a gente vai ter que 10 drag counts vão ser em torno de 1%. Então, será que o meu túnel subsônico, onde eu estou medindo forças muito grandes, séries máximos de deflexões de flap full, será que aquela balança que mede esse máximo coeficiente de sustentação muito alto lá, de um flap bem complexo, ela vai ter capacidade de ter uma precisão de 10 drag counts? Porque isso equivale a 1% no L sobre D e pode ser a diferença entre decolar numa pista alta e quente ou não decolar. Então eu posso ficar limitado em números de passageiros e em carga paga na minha missão por conta deste 1%, e são requisitos de mercado muito importantes para o desenvolvimento da aeronave, né? Então, fechando esse parêntese, vamos voltar aqui para polar de cruzeiro. Como eu já havia dito, a precisão dos dados ela é fundamental para o projeto da aeronave, você tem que saber lidar com isso, tem que buscar os dados mais precisos possíveis, né? Então, o consumo, o alcance e a velocidade máxima, que são requisitos que normalmente são passados pelo grupo de mercado, são requisitos que vêm da concorrência entre as fabricantes, todo mundo tentando fazer o melhor avião possível, eles vão depender desse tipo, né? A polar de arrasto ela tem que ser elaborada com muito cuidado. Quando eu falo cuidado, nós estamos falando de realmente precisão de count dessa polar de arrasto. Então a gente tem que tomar cuidado como que eu vou tratar esses dados, qual que é a extrapolação de Reynolds. Eu não quero errar 2 drag counts na minha extrapolação de Reynolds, eu quero acertar e ter um resultado que tenha uma margem de erro muito baixa quando comparada com o voo. A correção do número de Reynolds, tanto dos efeitos diretos na camada limite quanto dos efeitos da camada limite em outros fenômenos aerodinâmicos, como a onda de choque. Então, como que eu vou transpor esse dado do túnel de vento para o voo? Isso é muito importante. Muitas vezes eu não estou disposto a lidar com essa incerteza dessa extrapolação, e aí, neste caso, você pode muito bem querer investir alguns milhões e pagar um ensaio no ETW ou no NTF. São dados muito precisos que vão estar na condição de voo, e este custo é um balanço entre você quer diminuir a sua margem, quer ter certeza que sua aeronave tem aquele desempenho para que você possa vender aquele desempenho. Então, é uma decisão de negócio e, normalmente, tem valido a pena. Grandes fabricantes têm ensaiado em alto número de Reynolds, né? Arrasto de crescência. Então, no túnel de vento, ele não costuma, o modelo, ter todas as
particularidades da vida real. Então, por exemplo, degraus entre chapas, buracos de saída de ar, de drenos, pequenas protuberâncias como antenas e sensores, eles não estão presentes no túnel de vento. Isso vai ter que ser adicionado. Eles não vão para o túnel de vento porque eles estariam em um número de renos muito baixo e provavelmente esse fenômeno seria muito difícil de ser corrigido para um renos mais alto, por se tratar normalmente de corpos rombudos, né? Então, a gente não quer ter esse trabalho, a gente prefere tratar um avião limpo, e todos os fabricantes têm feito isso, e adicionar essa diferença dessas, digamos, imperfeições da vida real por fora, né? Que é o que a gente chama de excrescências, né? Então, no cruzeiro, eu já falei aqui de uma parte fundamental, que é o drag rise. Esse drag rise, que é o aumento de arrasto devido à presença de ondas de choque em voos transônicos, né, e mesmo supersônicos, né, eu não estou tratando especialmente da aviação comercial, que voa no regime transônico, a gente vai ter esses valores em função de Mach. Quanto maior o Mach, ou seja, quanto mais próximo da velocidade do som, maior o arrasto, e quanto maior o coeficiente de sustentação, maior a aceleração no extradorso, na parte de cima da minha asa. Essa maior aceleração vai fazer com que a velocidade local em cima da asa ela seja maior. Isso também vai resultar em ondas de choque mais fortes, tá? Então a gente vai ter um forte gradiente de pressão adverso na onda de choque, e a gente tem que entender que a onda de choque, ela nada mais é do que a dificuldade de comunicação do escoamento que está acima da velocidade do som, na parte da frente do perfil, com a parte de trás, que está abaixo da velocidade do som. Então, como a gente está falando de escoamento acima da velocidade do som, nada no fluido consegue propagar mais rápido que a velocidade do som. Então, a informação de trás do escoamento que está acontecendo ali atrás, ela não consegue chegar na frente. Isso gera esse descompasso, tá? Estou explicando de uma maneira física, existem explicações tanto de equações e matemáticas para esse fenômeno, gera esse descompasso que acaba com uma desaceleração abrupta do escoamento. Então, uma onda de choque nada mais é do que um escoamento vindo, uma velocidade maior que a do som, e rapidamente, né, num trecho curto, ele desacelera para o escoamento subsônico. Então, ele freia de uma vez. Essa freada de uma vez, essa perda de velocidade, ela causa uma variação de pressão muito grande, que a gente chama de gradiente de pressão adverso. Essa pressão é uma pressão que tende a empurrar o escoamento de trás para frente. Então, na hora que eu desacelero, né, até uma analogia com o Bernoulli básico ali, na hora que eu desacelero, eu tenho um aumento de pressão. Esse aumento de pressão faz com que o escoamento queira ir da frente para trás, ou seja, contrário ao fluxo normal, e isso faz com que ocorra perda de velocidade na camada limite, pode causar descolamentos do escoamento transônico. Então, é algo que está relacionado, né? Coloquei aqui uma figura, né, de questões básicas relacionadas a um projeto de uma asa inflechada no regime transônico, projeto de uma aeronave comercial, né? Então, a gente vê aqui alguns perfis desenhados, né? E a pressão, a distribuição de pressão que é desejada em cada um desses perfis, né? Como exemplo aqui, um na raiz, um perfil aqui próximo à quebra da asa e um perfil na ponta. Essa distribuição de pressão também foi um gap. Eu realmente não conseguia linkar a distribuição de pressão que eu tinha visto de uma maneira bem superficial na faculdade com a física do fenômeno. Então é importante que você olhe para isso aqui e entenda o que é a distribuição de pressão, para que ela serve. E ela realmente está associada à velocidade do escoamento e a todos os fenômenos que estão acontecendo. A gente está vendo aqui uma distribuição de pressão de o escoamento acelerado, ele é mantido em um patamar, que seriam perfis supercríticos, e eventualmente ele desacelera. Aqui já no meio da sessão a gente vai ter onda de choque acontecendo. Essa é a parte de cima do perfil e a parte de baixo do perfil. Então, eu não vou entrar a fundo nisso aqui, mas é algo que você deveria entender para conseguir ver o que está acontecendo realmente na asa e entender como é feito o projeto de uma asa transônica. A gente vê alguns perfis aqui do 747, tá? O perfil da raiz e ao longo da asa até chegar no perfil da ponta. E assim, eu também não imaginaria que o perfil da raiz de um 747 teria esse formato. E tem motivos muito claros para ele ter esse formato. O raio de bordo de ataque bem grande aqui, né, um diâmetro bem grande, uma espessura máxima bem próxima à parte da frente do perfil. E quando você vai para a ponta, um perfil com uma espessura bem fina, né? Então, o que é que está motivando essa mudança de geometria tão grande entre um perfil da raiz e um perfil da ponta? Inclusive torções
aerodinâmicas muito grandes, bem diferentes das torções que a gente vê em aeronaves subsônicas. Tudo isso vem do entendimento da aerodinâmica transônica, né? Isso é um assunto mais complexo que vale a pena ser estudado. Aqui algumas curvas de aumento de arrasto para o 737, a série de 737 200, 300 e 800, e como que o arrasto para diferentes valores de coeficiente de sustentação, ponto 2, ponto 3, ponto 4, que poderiam estar relacionados a diferentes tipos de voo, ou seja, se a aeronave está muito pesada, é uma missão de longo alcance, provavelmente ela vai voar no CL mais alto. Se a aeronave está muito leve e quer voar rápido, ela vai voar no CL mais baixo, ela vai ter menos arrasto, e a gente vai ver também que esse aumento de arrasto com o aumento do Mach, que é o que está aqui no eixo, né? CD está em counts, tá? 250 counts, 300 counts e aqui número de Mach. Esse arrasto aumentando de maneira gradual e eventualmente de maneira abrupta, provavelmente associado a descolamentos aerodinâmicos quando ocorre essa divergência mais abrupta, e a gente estaria definindo o drag rise ali em torno de 20 drag counts de aumento. Então esse fenômeno ele é extremamente importante para a aviação comercial, é tema de muito estudo, é tema de diversos trabalhos da indústria e da academia que estudam o escoamento e o arrasto transônico. Sobre a polar de arrasto de decolagem, né? Quando a gente fala de decolagem, a gente se preocupa bastante com o CL máximo e com o desempenho, o L sobre D de decolagem. Então, tudo isso vai estar muito ligado, pousos de decolagem são certificados junto ao órgão homologador, tá? E por isso é importante conhecer os requisitos de certificação. Então, normalmente, todas as decolagens são calculadas na condição de monomotor. Então, você já considera que há falha de um motor e a aeronave vai ser capaz de decolar com o motor falhado. Isso é usual, você tem que conhecer os requisitos de certificação. Eu vim a conhecer esses requisitos durante a indústria, mas eles estão disponíveis na internet, no site dos órgãos homologadores. E é importante você ler e tentar tirar daquelas frases curtas e muitas vezes extremamente objetivas, né, o que é que ele quer dizer com aquele requisito, o que você vai fazer para atender aquele requisito. Você tem condições de centro de gravidade dianteiro, usualmente na decolagem, por questões de requisito, e é importante entender como que é o ensaio em voo e linkar tudo isso com a parte de ensaio em voo, que é quando os resultados vão ser coletados com a aeronave está pronta, e você tem que já estimar esses dados da mesma maneira que será feita na fase de ensaio em voo, para que não ocorram discrepâncias simplesmente por questões de processo e de interpretação, né? Eu também aprendi bastante sobre os tipos de stall, né? E qual o tipo de stall que é aceitável numa aeronave desse tipo e quais as consequências dos tipos de stalls. É um stall que a gente chama de pitch down, que é o nariz para baixo, ou stall pitch up, que vai levantar um nariz, seria um stall instabilizante. O que causa esse stall instabilizante no escoamento subsônico? Também acontece no transônico. São fatores muito relevantes e entender também o efeito dos flaps, quais as diferentes deflexões de flap, qual flap que vai ser adequado para cada condição de decolagem, um flap de pouso. Mesmo no pouso você tem diferentes tipos de flap, flaps que são mais adequados para aquela missão. Slats, os efeitos slats é importante conhecer, e o trem de pouso, como que vai afetar o seu desempenho de pouso e decolagem. No final, esses são os dados que são passados para desempenho, né? Sempre com a preocupação no pouso e na decolagem, né? E por fim, o Buffeton 7, inclusive é o tema da minha tese de mestrado, e o Buffeton 7, como eu já disse, ele nada mais é do que o princípio do stall transônico. Então ele está associado a descolamentos devido à presença de ondas de choque, e a interação dessa onda de choque com a camada limite faz com que o ar ele se separe do perfil, então a gente vai ter uma baixa velocidade ali, uma pressão bem negativa que vai gerar um grande arrasto, e além disso, essa parte do descolamento ela vai gerar oscilações de pressão que vão fazer com que a aeronave vibre. Então o buffeting on set nada mais é do que o princípio da vibração. Então ele trabalha como se fosse um aviso de stall, um aviso da separação para o piloto. Existem alguns requisitos de certificação associados a isso. A gente vê aqui uma curva de CL em função do número de Mach para o A300 e a gente vê algumas fronteiras aqui, né? E essa fronteira basicamente é o CL diminuindo. Então, à medida que você vai aumentando o número de Mach, o coeficiente de máxima sustentação, o coeficiente em que vai começar a ocorrer esses descolamentos que vão causar a vibração, ele vem diminuindo
e esse é um dos fenômenos que pode limitar a operação da aeronave. Bom, o que faltou disso tudo com relação à polar de arrasto? Faltou o entendimento para mim, principalmente, da parte de aerodinâmica transônica, e eu tive que correr atrás dessa falta de conhecimento que eu tinha nessa época. Eu praticamente não tive contato com a aerodinâmica transônica antes de trabalhar no mercado de trabalho. Então, eu me candidatei logo que eu entrei, né? Eu vi que eu tinha esse gap, tinha essa falta de conhecimento, e corri atrás para tentar melhorar. Tanto é que virou um tema do meu mestrado no ITA, né? Então, eu participei bastante de ensaios em torno de ventos transônicos e elaborei as polares de arrasto transônicas, sempre com foco no aprendizado, tentando vencer esse gap, entendendo e estudando. E eu tive essa deficiência, tive que resolver e tive que correr atrás. Então, eu passei por toda a aerodinâmica básica, novamente, toda a parte que eu tinha visto lá no livro de fundamentos da aerodinâmica do Anderson, né? E tive que revisar a parte subsônica para daí, finalmente, chegar e conseguir entender o que estava acontecendo ali na aerodinâmica transônica. Quando eu vi uma onda de choque, aquilo para mim ainda era algo místico. E aí eu tive que entender qual que era a física que estava por trás daquele fenômeno, né? No mestrado do ITA, eu foquei em aerodinâmica transônica e realmente hoje eu posso dizer que eu estou plenamente satisfeito com o conhecimento que eu ganhei, consigo entender os fenômenos e consigo trabalhar com os dados de túnel e ver as limitações das aeronaves e ver quais são os fenômenos físicos que causam aquilo ali, quais são os interesses para a indústria desses fenômenos e como que esses dados vão virar resultado em termos de desempenho ou de mecânica de voo para o avião, né? Então, essa parte de questões operacionais, né, eu realmente não tinha, eu tive que entender como que é a decolagem de um avião. O que se considera? Eu considero o motor falhado, mas ele já começou a correr com ele falhado ou ele falha no meio do caminho? Quando que ele falha? Qual que é a condição crítica de falha do motor? Depois que ele falhou, como que eu vou balancear esse momento? Porque o motor não está no centro da aeronave, está na lateral, vai ter uma força lateral. Como que vai ser balanceado? Qual a inclinação de asa para balancear esse momento? Quais são os requisitos de certificação de grandes aviões, né? A gente está falando de parte 25, os requisitos costumam ser mais abrangentes em termos de requisitos, porque são grandes indústrias que estão tratando diferente das aeronaves menores, que parte 23 que eu tinha lidado na faculdade. Então, uma visão aplicada, né, ao desempenho, eu não tinha essa visão de entender o que é o desempenho, o que o cliente vai enxergar, o que o órgão certificador vai enxergar. Isso é muito importante. E como e para que todos esses dados eram utilizados. Então, a polar de arrasto, como que vai ser feita as contas? É importante muitas vezes você conversar com outros grupos, entender como a fundo são as contas de desempenho, quais considerações que eles fazem no seu trabalho, né? Então, somente com esse conhecimento eu consegui estabelecer melhores práticas para cada um dos dados. Então, entendi o que estava sendo feito e busquei melhorar, né? Então, uma das dicas que eu dou para vocês nunca use o que eu chamaria de caixa preta. A caixa preta ela é algo que você não entende o que está lá dentro. Tá? É algo de conhecimento fechado, onde você simplesmente coloca um dado de entrada, passa dentro daquela caixa preta, um programa, algo do tipo, e sai o resultado. É muito importante você entender quais são as contas que estão sendo feitas e entender a fundo. A partir desse entendimento, né, que eu corri atrás de todas as ferramentas, busquei não utilizar caixas pretas, né, você vai poder melhorar os processos e as metodologias na indústria. Então você tem que correr atrás do entendimento. Não seja um usuário, seja um desenvolvedor, entenda aquilo ali num nível que você possa melhorar e conhecer muito bem as limitações, né? Então essa é uma das dicas que eu dou para vocês. Bom, agora a gente vai passar para o segundo tópico aqui, da parte de aplicando aerodinâmica, que é o segundo produto aí grande da aerodinâmica, que é o banco de dados aerodinâmico. Então, vou começar falando de banco de dados, mostrando esse fluxograma de informações, tá? E eu estou correlacionando esse fluxograma com a maneira com que o Simulink do MATLAB trabalha, tá? Então, hoje na indústria, quando a gente fala de banco de dados, simulação de mecânica de voo ou simulações em geral, a indústria ela tem utilizado o MATLAB como ferramenta e a parte do Simulink, né? Então, eu estou realmente aqui me espelhando aqui na maneira com que o Simulink trabalha, que é com a comunicação da informação a partir de linhas, né? Esse aqui é um banco de dados apenas para vocês entenderem didaticamente quais são os dados e como eles estão correlacionados quando a gente fala de banco de dados aerodinâmicos.
Então, o banco de dados aerodinâmicos ele nada mais é do que um grande pacote de dados de todos aqueles ensaios que a gente viu. E esse pacote de dados, eles vão originar as forças para a simulação do voo do avião. Então, uma vez que você tem a aerodinâmica, que eu diria que é o grande coração do modelo, né, de mecânica de voo, essas forças elas vão para as equações do movimento e elas vão ser integradas e simuladas ao longo do tempo. E as superfícies podem ser deslocadas e os coeficientes aerodinâmicos vão ser modificados. Então, primeiramente, existe uma nomenclatura vigente aí na indústria e na literatura, você também acha a mesma nomenclatura, que é chamar a asa simplesmente de W, o pilone simplesmente o de P, a empenagem vertical ela é chamada simplesmente de V, pela letra V, horizontal de H, a nacelle de N e a fuselagem, a gente chama de body, simplesmente de B. Então, essa é a nomenclatura utilizada e eu estou utilizando ela aqui. Então, normalmente a gente começa com efeitos na configuração asa, fuselagem, pilone e nacelle. Então, a configuração básica, sem a presença de empenagens e sem nenhuma superfície de controle defletida. A gente vai ter diversas tabelas aqui em função de flap, Mach e também do ângulo de ataque e do ângulo de derrapagem. Então, essas quatro principais variáveis, tá, elas vão estar regindo os efeitos aqui. Além desses efeitos, tem outros efeitos que eu não estou colocando aqui. Esse aqui é simplesmente um exemplo didático. Seriam, por exemplo, efeitos aeroelásticos devido à deformação do modelo, efeitos devido à presença de gelo em voo ou efeito solo, quando a aeronave se encontra próximo do solo. Eles também existem, mas não estão nesse esquema didático aqui. Então, a partir desses dados, né, subsônicos, eu também vou ter os efeitos transônicos. Podem estar juntos na mesma tabela, ou podem ser colocados a partir de um acréscimo de efeito, né, que a gente chama de delta aqui, e a gente vai ter a aeronave básica sem a empenagem. Essa aeronave básica sem empenagem, para as condições que ela estiver voando, ângulo de ataque, flap, Mach, ângulo de derrapagem, eu vou ter o que a gente chama de downwash, que é o ângulo de ataque induzido na empenagem horizontal. Junto a este downwash, eu vou ter também a dinâmica da aeronave. Quais são as velocidades angulares que ela está se movendo naquele momento da simulação. Com essas velocidades angulares, eu vou utilizar o que a gente chama de derivadas dinâmicas. Com essas derivadas dinâmicas, eu vou calcular quais são os efeitos induzidos no próprio asa-fuselagem, mas também quais são os efeitos induzidos nas empenagens. Então, eu vou ter variações de ângulo de ataque na empenagem devido à dinâmica da aeronave, e essa dinâmica ela vai afetar qual é o ângulo de ataque da empenagem horizontal. Eu vou somar esses dados à incidência da empenagem horizontal, considerando que eu tenho uma aeronave que a incidência é variável, e também aos efeitos de deflexão do profundor. E esses resultados eles vão ser adicionados à minha configuração básica. Tá? Então, além disso, eu vou ter efeitos da empenagem vertical, também em função de flap, Mach, ângulo de ataque e ângulo de derrapagem. O leme, também em função de todas essas variáveis que eu já falei, mas também, obviamente, da deflexão do leme. E muitas vezes a gente tem tipos até de leme duplo. A gente tem mais de uma superfície defletida. Então, a gente vai ter toda a superfície de controle em função da sua própria deflexão. Aileron, spoiler, o profundor também em função da sua própria deflexão. No caso do spoiler, a gente costuma ter vários painéis de spoiler. A gente, inclusive, simula falhas de painel de spoiler. Então, a gente tem que conhecer o efeito isolado de cada um dos painéis, até mesmo para otimização em leis de controle da deflexão dos painéis. A gente vai ter o trem de pouso em função de flap, então é um efeito que a gente não costuma avaliar o efeito Mach dele, mas pode acontecer. E também o efeito solo, que eu já tinha mencionado, ele na verdade está fazendo parte aqui sim. Então o efeito solo é em função do flap e da altura. O que não está aqui na verdade é o gelo e os efeitos aeroelásticos. Todos esses efeitos é o que a gente chama de breakdown, é a maneira com que a gente quebra os efeitos para o entendimento físico e também para a lógica de montagem dessas grandes tabelas que são os bancos de dados que vão estar representando a física e a aerodinâmica que está envolvida no voo. Eles são somados e a gente vai ter aqui um coeficiente final que vai ser, a partir dele, determinado uma força, e a partir dessa força a gente vai ter a integração das forças nas equações de movimento. Então esse é o esquema didático. Quando a gente fala de banco de dados, a gente está falando dessa série de dados que são somados a partir de tabelas, né? Então, sobre o banco de dados, a gente tem que ele é o coração do modelo de simulação, então é lá que
realmente saem os dados para integração de forças. Existem outros componentes muito importantes, como leis de controle, peso e CG também são importantes, a parte de deflexão de superfície, simulação de atuadores, mas, do meu ponto de vista, a aerodinâmica ela é o coração do banco de dados. Então a gente tem muitos e muitos dados, eles são de altíssima fidelidade. A gente está buscando realmente representar o voo da aeronave antes mesmo que ela tenha saído do chão, antes mesmo que exista um protótipo. A gente está preocupado na qualidade tão grande que aquilo ali o piloto vai voar no simulador e quando ele for voar o avião real ele não vai conseguir saber a diferença. Essa que é a ideia e esse é o nível de qualidade que a gente está preocupado em obter. A gente requer muito conhecimento para que ele seja bem elaborado. Então a gente está tratando de erros que, se ocorrerem no banco de dados, eles vão trazer uma reação em cadeia muito grande. Então a gente vai ter questões de mecânica de voo e certificação que podem causar problemas graves para o avião. A gente pode ter leis de controle mal projetadas, podem inclusive afetar a segurança se houver um erro nesse banco de dados. E a gente vai ter questões de dimensionamento de manobras de cargas que podem ocorrer errado. Então, se a gente tiver uma manobra que está por causa de um erro no banco de dados, essa manobra está ocorrendo de maneira errada, a carga na aeronave pode estar errada, tanto para mais quanto para baixo. Seja qualquer um dos dois, é muito ruim. Se a gente tem muita carga, a gente tem uma aeronave mais pesada do que precisaria, porque estruturas vai dimensionar para aquela carga exagerada. Se a gente tem uma carga menor, vai ser um problema. A gente provavelmente vai ter que reforçar a aeronave na fase de ensaio em voo. Então, é muito importante o banco de dados, ele causa uma reação em cadeia. A gente está falando de centenas de pessoas na indústria utilizando esse banco de dados depois que ele foi elaborado. Então, o avião ele voa realmente antes de voar, e eu já falei aqui que o Simulink MATLAB é a ferramenta que a indústria usa, todos os grandes fabricantes usam o Simulink MATLAB hoje para essa simulação, então é importante ter o conhecimento dessa ferramenta. Para fazer um bom banco de dados é importante entender como ele é utilizado, então não basta falar, pô, entendo bastante de aerodinâmica, é suficiente? Não, não é suficiente. Você precisa saber quais são as reflexões, quais são as condições de simulação, quanto que é importante uma deflexão pequena, quanto que é importante uma deflexão grande. Você tem que entender, enxergar a aeronave como um todo e ver a mecânica de voo e o que a lei de controle precisa e o que cargas precisa. São requisitos diferentes de banco de dados. Tem que saber o que cada um vai realmente fazer com aquele dado. Então, quando a gente fala de mecânica de voo, a gente tem, de uma maneira bem simplificada aqui, manobras básicas de voo do avião e de certificação dentro do envelope. Essas básicas sempre preocupadas com a qualidade de voo da aeronave, né? E ensaios em voo, né? Então a gente vai ter questões dentro do envelope operacional e simulações de ensaios em voo que vão acontecer numa fase posterior do desenvolvimento. Para o grupo de cargas, eles vão ter condições limites, então eles vão realmente em condições que o avião provavelmente nunca vai chegar lá, ou nunca deveria chegar lá. São condições de dimensionamento. E essas condições de dimensionamento, muitas vezes, nem o túnel de vento chega lá, são condições realmente extremas. O que a gente vai fazer quando o túnel de vento não chegar lá? É aqui que entra a parte de todo o conhecimento para você estimar um dado que muitas vezes você não tem medido ali e você vai fazer o melhor, mais ligado à física, para ter uma excelente estimativa deste resultado, né? Com relação à lei de controle, eles são muito similares à mecânica de voo, porém eles têm outros critérios, né? Então, inclusive o engenheiro que trabalha com lei de controle, normalmente ele tem uma formação diferente e ele tem uma visão diferente do avião. E com isso, eles conseguem enxergar no banco de dados coisas que outros clientes, como mecânica de voo e cargas, muitas vezes não veem. Então eles têm requisitos próprios, né? Eles enxergam muitas questões relacionadas à derivada dos dados, para onde que a aeronave vão, ligadas à estabilidade e ao projeto da lei de controle. Isso faz com que a gente tenha que tomar um cuidado especial para atender de maneira bem coerente esse cliente aqui, esse usuário do banco de dados. Sobre o banco de dados, vamos dar uma passada geral de quais são suas utilizações antes do voo e após o voo, né? Então, na fase pré-voo, a gente sempre vai ter verificação de requisitos. Eu falo requisitos, são requisitos que vocês podem encontrar na internet. Então, entra lá no site do FAA, procura CFR 25, você vai achar os requisitos para as aeronaves, todas as aeronaves, Boeing, Airbus, que voam nos Estados Unidos, né? E os outros requisitos, devido a um conselho mundial, são muito similares, né? Então aqui no Brasil a ANAC também segue requisitos praticamente idênticos ao FAA. Você vai ter uma ideia de quais são as regras que cada um está obedecendo, né? Qualidade de voo, também existem critérios de qualidade de voo, como que vai ser a pilotagem daquela aeronave, qual a performance, qual o desempenho em termos de manobrabilidade que a aeronave tem que ter.
Análise de falhas, então a aeronave ela tem que ser um meio de transporte seguro, a gente sempre tem que lidar com falhas. Qual o tipo de falha que vai levar a uma consequência pequena ou uma consequência grande? No caso, se essa falha ocorrer é uma consequência muito grande, a aeronave vai cair, bom, neste caso eu preciso ter um sistema que garanta que essa falha não vai acontecer, ou a chance dela acontecer é extremamente baixa. Então isso vai ditar, por exemplo, qual tipo de atuador, qual tipo de computador que você vai ter, qual tipo de sistema e soluções até de projeto que vão estar na aeronave. Projeto de lei de controle, o simulador de engenharia, a gente costuma voar a aeronave, né, e todos os fabricantes fazem isso. Antes da aeronave voar, os pilotos eles podem voar com esse modelo de simulação, e manobras de determinação de cargas, né. Uma vez que a aeronave voou, né, eu coloquei uma figura aqui do Legacy 500 em voo, comparando com o Legacy 500 de túnel, representando um banco de dados. Então, uma vez que é voado, todas as características, tanto de desempenho, né, de polar de arrasto, etc., quanto as características mecânicas de voo, elas são comparadas. E a gente tem a comparação dessas manobras, que normalmente uma estimativa muito boa com os dados de túnel de vento, quando eles são bem tratados e bem corrigidos, e são feitos pequenos ajustes para deixar aquele banco de dados realmente idêntico à realidade. Esses ajustes eles são utilizados tanto para o desenvolvimento da aeronave, para você simular condições futuras de voo da aeronave, que ainda não aconteceram no ensaio em voo, quanto para gerar um modelo de simulação que termina com o simulador, no final das contas, o simulador Level D, como a gente vê simulador do 170 e do 190 da Embraer. Um simulador desse tipo, ele é tão fidedigno ao voo da aeronave que o piloto da aeronave, ele tira a carteira, a habilitação para poder voar aquela aeronave sem nunca ter entrado na aeronave. Ele simplesmente entra no simulador e a simulação é tão real que os órgãos certificadores, os órgãos que controlam, aceitam que ele já esteja habilitado para voar aquela aeronave sem nunca ter entrado naquela aeronave. Então, normalmente o treinamento é todo feito em simuladores, tem um ganho muito grande de custo, porque se o treinamento fosse feito na aeronave real, você teria que ocupar aquela aeronave para treinamento e gastar os custos de combustível, e hoje em dia tudo é feito isso num simulador que a gente chama de Full Flight Simulator, que é um simulador completo, onde você vai ter simulações de aceleração, dentro das limitações ali do que é possível fazer com a decomposição da gravidade, né, que é o que faz desse motion, né, e também vai ter um modelo que no final vem dessa origem do túnel de vento ajustado para voo, né. Então, complementando aqui, só com relação à minha atividade pós a formatura e na Embraer, eu já tratei bastante ali com a visão do Legacy 500 e depois disso, eu fui trabalhar na parte de anteprojeto, trabalhei bastante no projeto do Z2, 190, 95, 175, né? E no anteprojeto as atividades são bem diferentes, né? A gente vai ter que trabalhar com uma menor fidelidade e com uma grande quantidade de análises, sendo que a quantidade de dados disponíveis, elas vão querer, né, são poucos dados disponíveis, elas vão querer que tenha um engenheiro com grande conhecimento. Então, apesar de ter pouco dados e menor fidelidade, o que vai estar agregando realmente no anteprojeto é o conhecimento do engenheiro para saber se aquela é a melhor estimativa possível dos resultados. Então, lá são aplicadas diferentes metodologias em relação ao desenvolvimento, são metodologias mais rápidas e conseguem enxergar a variação da geometria da aeronave, diversas configurações que são avaliadas, uma grande interação entre a aeronáutica e as outras áreas, e aqui eu vou além das áreas que eu já falei, né, inclusive com questões de projeto de forma da aeronave, né, definições de parâmetros básicos da aeronave e novas tecnologias para os aviões. Então, essa é a parte que eu trabalho hoje em dia, não vou detalhar aqui nessa aula, mas eu queria simplesmente dar essa passada aqui de quais são os trabalhos que vêm além dessa parte do desenvolvimento, que foi o que eu detalhei hoje nessa aula. Então agora a gente vai para o último tópico dessa aula, onde eu vou realmente indicar para vocês, com base em tudo isso que a gente já viu, o que e onde aprender as questões de aerodinâmica para que você esteja preparado aí para trabalhar com aerodinâmica, né? Então, para começar, né, a fluência no inglês ela é extremamente importante. Então, todas as referências que eu vou abordar aqui, elas estão em inglês. E maior parte da aeronáutica, né, tanto os requisitos como os trabalhos do dia a dia são realizados em inglês. Então, é muito importante que você tenha fluência em inglês, é um requisito muito grande para quem trabalha com aeronáutica, é tudo feito em inglês hoje em dia, né? Programação, é importante que você saiba programar, tente
Programar sempre que tiver uma oportunidade na faculdade. Se você já programa, tente aprender novas línguas que vêm evoluindo, né? O próprio Simulink é um jeito de programar. Existem outros tipos de programar. É importante você conhecendo uma dessas linguagens, né? Você consegue facilmente migrar para uma outra linguagem que seja utilizada na indústria ou que seja utilizada em uma outra área, né? O trabalho em equipe, então vocês viram uma integração muito grande e nisso as relações interpessoais elas são extremamente importantes para que o trabalho tenha um bom resultado. Então você tem que saber trabalhar e conversar com as outras equipes. Quando você tem contato com diversas áreas, é importante você entender, ter um bom relacionamento. Então isso aqui também é extremamente importante para o trabalho, tem que ter disposição para aprender, tem que entender suas limitações, a gente sempre tem que aprender mais, né? Então a gente nunca chega no máximo, você tem que estar o tempo todo correndo atrás e tentando expandir seu envelope. É isso que traz a motivação e isso que faz você crescer como profissional, né? E além disso, a cultura aeronáutica. Quando eu digo cultura aeronáutica, especialmente para essa área, né, tanto da parte da aviação geral, vai agregar bastante também, mas principalmente para quem pensa em trabalhar na indústria aeronáutica de aeronaves comerciais, conhecer as aeronaves comerciais, para que elas servem? As aeronaves comerciais, aeronaves executivas e aeronaves de defesa. Quais são aeronaves de defesa? Para que elas servem? Quais são os ramos da aviação executiva? Quais são os ramos da aviação comercial? Quem são as grandes empresas? Boeing e Airbus? Só tem essas? Tem alguém na China? Tem alguém na Rússia? Será que tem alguém no Japão desenvolvendo? É importante, acompanhe as notícias da aviação. Elas estão disponíveis aí para quem tem interesse, você consegue ir atrás delas. Eu particularmente, eu assino uma revista que chama Flight International, vocês podem acessar um site também que chama Flight Global, que é o site dessa revista, e nessa revista eu costumo acompanhar semanalmente todas as notícias do meio aeronáutica. Isso é muito importante, você estar atualizado, entender o que está acontecendo e ver as tecnologias que estão surgindo, para onde que esse mercado está indo, e você se adaptar a essas novas condições que vêm surgindo todo dia. Agora, entrando na parte técnica, a gente vai falar de conhecimento de aerodinâmica básica. Então, a aerodinâmica ela é um pedaço da mecânica dos fluidos. Então, primeiramente, você tem que ter tido, né, na faculdade um bom fundamento de mecânica dos fluidos. Eu acredito que é usual mais de uma disciplina de mecânica dos fluidos, e a partir desse conhecimento básico, você vai entrar nessa parte específica para a aeronáutica, que é a parte de aerodinâmica, né? Então, com relação aos fundamentos da aerodinâmica, o que você precisa saber? Você precisa entender as forças aerodinâmicas, quais são, como que elas atuam, onde que elas decompõem, os tipos de escoamento, subsônico, transônico, laminar, turbulento, supersônico, quais são os tipos, né? Quais as características de cada um desse escoamento. A camada limite, é muito importante entender a camada limite, ela está presente nos estudos e ela afeta de maneira muito relevante tudo que acontece no escoamento. Distribuição de pressão nos perfis. Se você entender a dos perfis, você vai conseguir extrapolar isso para entender a distribuição de pressão, por exemplo, de uma fuselagem. Então é importante saber para que ela serve, conseguir olhar para uma distribuição de pressão e ler aquele dado e ver o que está acontecendo naquele perfil, naquela asa, naquela fuselagem. Número de Reynolds, já falamos bastante aqui, afeta a camada limite, acaba trazendo consequências. É importante conhecer esses efeitos e os tipos de arrasto. Para esses tópicos aqui, eu vou dar recomendação de alguns livros. E nesses livros, obviamente, são bem abrangentes, mas o conhecimento, de uma maneira geral, vai estar lá. O primeiro deles, é o mais óbvio, é o livro do Anderson, Fundamentals of Aerodynamics. Então, esse livro do Anderson, a primeira vez que eu vi, eu tive a minha aula de aerodinâmica na UFMG nesse livro, eu li, entendi um pouco, mas não consegui absorver. E o livro do Anderson é um livro que eu ainda leio até hoje. Muitas vezes eu abro ele e tiro alguma dúvida, repasso algum conhecimento ali. Então ele é um livro bem denso, eu acho que ele é muito bom nos fundamentos básicos, tá? Então ele passa o equacionamento básico, e eu acho que a parte aplicada ele deixa a desejar. Mas como fundamento básico para entendimento desses conceitos, o livro do Anderson realmente é o melhor que existe, é o livro mais didático, e assim, o Anderson ele me surpreende pela didática que ele tem nas explicações. Carece um pouco dessa parte da explicação. Eu deixo até o desafio para você que já estudou com o Anderson ou vai estudar agora, me encontre no Anderson a explicação de por que o avião voa. Se você encontrar, pode mandar um post aí no blog, porque eu já procurei nesse livro inteiro e ele não consegue dar uma explicação física de por que o avião voa. Isso é só um exemplo que realmente, apesar de toda a didática na parte dos fundamentos da aerodinâmica, ele carece um pouco dessa parte prática. Ainda assim, é um livro que eu recomendo, vocês deveriam estudar a fundo, e todo o conhecimento que está nele é bem interessante e bem relevante para a aeronáutica.
Existe um segundo livro, um pouco menos didático, mas com alguns conhecimentos adicionais que não estão no Anderson, que é o livro do Karanchet, tá? Que é o Principles of Ideal Fluid Dynamics. Então é um livro que tem um pouco mais de equações mais pesadas, mas é importante se você ter uma segunda literatura do Karanchet, que é um autor também sensacional, e vale a pena ver, tirar alguns tópicos, no mínimo, dê uma olhada, e alguns assuntos ele trata de maneira até mais adequada do que o do Anderson. Quando a gente fala em tipos de arrasto, a gente já começa a ter uma conexão da aerodinâmica com o projeto e entender quais são esses tipos e como que eles vão afetar o projeto. Nesse aspecto, o livro do Torenbeek, né, o Advanced Aircraft Design, ele é a melhor referência. Então, eu acho que ele trata muito bem dos tipos de arrasto e ele explica muito bem sobre como que aquela polar de arrasto, como que aqueles dados vão influenciar no projeto do avião. É uma referência muito interessante. Agora, um segundo tópico para você aprender é a parte de perfil. Então, as características geométricas de um perfil, né, a gente já vê aqui no livro do Abbott representando, é muito importante você entender quais são, o que é o arqueamento, o ângulo do bordo de fuga, qual a espessura do bordo de fuga, o raio do bordo de ataque, o que é o raio do bordo de ataque, espessura relativa, onde que ela se localiza, por quê. Então, isso tudo é muito importante, há séries e tipos de perfil. Então, é meio que histórico, mas te ajuda no conhecimento e para frente conhecer os perfis da série NACA e os que vieram depois, tá? Então, eles têm um equacionamento muito claro, você pode ver eles nesse livro, é a referência que eu indico, que é o Theory of Wing Section, e muita gente usa o que a gente chama de Abbott, né? Na verdade, Abbott é o primeiro autor, né? A gente tem o Doenhoff também, que é o segundo autor. Muita gente usa esse livro apenas para coletar dados experimentais, porque ele possui uma coletânea de dados de túnel de vento de perfis, tanto NACA quanto perfis série 6 dígitos, né? E ele possui dados para vários números de Reynolds, né? E até dados para diferentes números de Mach, ou seja, é possível você ver no Abbott os drag highs que acontecem no perfil. Mas a pessoal esquece que tem um grande começo dele, que é a parte de teoria, e a parte de teoria dele é muito boa, porque ele linka as mudanças geométricas dos perfis aos efeitos aerodinâmicos, e isso é muito legal, tá? Então, ele não trata muito de perfis laminares, tá? Perfis laminares, eu acredito que é uma parte interessante de ser vista nesse livro, que é o Fundamentals of Sailplane Design. Inclusive, esse livro ele tem uma parte muito boa sobre explicação de camada limite, tanto laminar, quanto ele explica a parte da bolha de transição, da camada limite laminar para turbulenta, e trata, obviamente, perfis laminares, que é um livro de planadores com uma didática muito boa, e figuras muito boas, tá? Então, esse livro realmente é sensacional, né? Sobre efeitos transônicos, a gente vê muitos dados na literatura, dados na NACA de antigamente, desde quando já começou-se a pensar em aeronaves transônicas, e um dos hipóteses mais interessantes que eu tenho para indicar para vocês é esse NASA Supercritical Airfoils, e ele trata do desenvolvimento dos perfis supercríticos. Então é um artigo que vale a pena ser lido, tá? Com relação à aerodinâmica transônica ainda, para quem tiver acesso, o ESDU 90008 é a melhor referência que eu conheço para quem quer aprender aerodinâmica transônica. Eu já li esse ESDU aqui por volta aí de 10 vezes e finalmente, depois de várias leituras, eu fui entendendo tudo que está nele e demorou um tempo. A primeira vez que eu li eu ainda não tinha maturidade, não tinha conhecimento para entender o que estava nele. Mas depois de um tempo, todo o conhecimento está nesse ESDU e fica como recomendação vocês, quem tiver acesso ao ESDU, se a sua universidade tem acesso ao ESDU ou a sua empresa tem acesso ao ESDU, dê uma lida nesse ESDU, porque ele trata de uma maneira bem abrangente e, principalmente, o ESDU ele é muito aplicado. Então, ele trata de uma maneira que realmente está mais ligada à indústria do que à academia, e você vai conseguir ver como que aquele conhecimento é utilizado, essa parte de aerodinâmica transônica. Por fim, sobre perfis, eu vou falar de algumas ferramentas que estão disponíveis para a academia e para o pessoal da faculdade, que é o X-Foil, que é sensacional, feito pelo Drella, tem um modelo de camada limite, inclusive consegue prever a transição da camada limite. O mais importante no X-Foil é que você consegue fazer as variações geométricas, entender como que aquelas variações geométricas do perfil vão afetar a aerodinâmica. Esses resultados muitas vezes não está 100% de acordo com dados de túnel, ou seja, podem ocorrer erros numéricos, mas é importante você entender as limitações e usar tudo que tem de melhor do X-Foil, sabendo que aquilo pode não ser exatamente a realidade. Então essa é uma parte da maturidade
aerodinâmica que você vai ganhando com o tempo é entender as limitações dos métodos numéricos. Um outro software mais avançado, que também é disponibilizado para faculdades, com pedido para o autor, né, que é o Drella, é o Mises. Então o Mises ele já tem uma formulação de Euler, diferente do X-Foil, que é potencial. Seria um método dos painéis com camada limite. O X-Foil, o Mises, ele é Euler, que é uma outra formulação conforme as equações da mecânica dos fluidos. Com o Euler, ele consegue prever ondas de choque nos perfis e tem uma resolução muito boa. Também possui um modelo de camada limite. Então, com o Euler, você consegue simular perfis transônicos. Então, você pode ter acesso a esse software, é muito similar ao X-Foil, ao mesmo desenvolvedor, na sua faculdade, e com esses dados fazer simulações transônicas que vão ter uma ótima representatividade com a realidade, tá? Sobre a asa, né, é importante que vocês conheçam as características geométricas da asa, isso é fundamental. A teoria da linha sustentadora, que eu diria que é a teoria mais importante de toda a aeronáutica, tá? É a teoria de Prandtl, e essa teoria ela é muito bem tratada pelo Anderson. Então, por isso que eu coloco o Anderson aqui novamente. Você deveria ler com detalhe o capítulo da teoria da linha sustentadora de Anderson, porque isso vai te dar uma visão muito mais abrangente quando você estiver tratando do efeito de arrasto induzido e como que uma asa funciona, né? Vortex lattice seria uma extensão natural da teoria da linha sustentadora, não é muito bem tratado no Anderson, mas eu vou dar outras referências. Efeitos de forma em planta e torção, é bom você entender o que acontece quando você mexe na forma em planta. Efeitos transônicos de asa enflechada, é muito importante isso para quem trabalha com aeronave comercial. Eu não tive contato com isso no começo, depois você começa a entender que aquele formato de asa vai modificar de maneira relativa várias características aerodinâmicas, não simplesmente pela decomposição de vetores, outras coisas acontecem ali e são importantes. E hipersustentadores, todo esse conhecimento sobre asa é relevante e a gente tem diversos livros e artigos que são encontrados aí na literatura, né, que estão atualizados e muitas vezes não são utilizados. A gente vai tratar detalhadamente todo esse material que está disponível hoje em dia, não estava disponível na minha época, ou pelo menos eu não tive acesso, e todo esse material a gente vai tratar ao longo do curso, e tem muitos dados muito interessantes e muito ligados ao que é feito na indústria, tá? Então eles realmente vão além ali do que o Anderson consegue, que é a parte fundamental muito boa, e eles já chegam na parte prática, a gente vai tratar isso em detalhe mais para frente. Sobre a questão de Vortex lattice, linha sustentadora, para começar sobre o Vortex lattice, né, a gente tem o programa que é o AVL, você consegue baixar na internet. Eu diria que ele é muito bom, ele não tem perfil, tá? Ele não trata com perfil, mas você consegue tirar aí os efeitos de forma em planta, inclusive efeitos de diedro, o que vai acontecer com aquele arrasto induzido da asa. É um aplicativo muito bom para ser utilizado, é bem simples de ser utilizado, tem resultados legais com as suas limitações do meio, né? Então você já consegue entender o Vortex lattice. A gente tem o XFLR5, que é um link basicamente entre o X-Foil e um AVL, e ele faz um Vortex lattice mais sofisticado, alimentando com dados do X-Foil. O XFLR5 é uma ferramenta muito poderosa, mas é muito importante você conhecer as limitações dele. Todas essas ferramentas que eu estou falando são ferramentas para serem utilizadas na faculdade, tá? A indústria não utiliza esse tipo de ferramenta, mas na faculdade você conhecer esse tipo de dado vai te ajudar a chegar realmente mais preparado aí para trabalhar com outras ferramentas de maior fidelidade. Então o XFLR5 é bem interessante, ele tem linha sustentadora, tem Vortex lattice, vale a pena ser explorado, dá para aprender bastante utilizando esse programa e saiba as limitações e entenda o que ele está fazendo. Mais uma vez, não use uma caixa preta. A gente tem um programa da NASA que chama OpenVSP, que é sensacional para você desenhar aviões. Ele realmente é algo mais rápido e mais fácil que eu já vi para você desenhar um avião. Você consegue desenhar um avião em questão de minutos. E ele também tem simulações numéricas, inclusive método dos painéis, ou seja, ele consegue resolver no corpo. O XFLR5 também faz, eu particularmente nunca fiz com a fuselagem, mas o AVL também faz e ele também consegue simular efeitos de hélice. Então, é um programa bem bacana. Sempre que for utilizar algo desse tipo, faça uma validação com algum resultado conhecido, tá? Mas o OpenVSP realmente ele é o programa que eu diria revolucionário pela parte de desenho ser tão fácil, tá? Então utilizem esses programas da faculdade, sempre buscando validação, buscando entender os resultados e entendendo qual tipo de modelo que está em cada um deles.
Sobre hipersustentadores, a referência que eu posso dar para vocês se prepararem é o High Lift Aerodynamics do Smith. Então, o Smith ele é uma referência na aeronáutica, tá? Uma referência que trabalhou muitos anos na indústria aeronáutica, e ele tem explicações muito físicas de como que o slat e o flap funcionam. Então, se você ler esse artigo aqui, realmente você vai conseguir entender como que é o flap, por que que ele faz o CL máximo aumentar. Então, esse é o melhor artigo que eu já vi sobre o assunto. Você consegue ele na internet, tá disponível. É um artigo de 75 com conhecimento muito valioso e muito importante para você entender toda a aerodinâmica e como otimizar o flap no futuro com este conhecimento. Sobre o conhecimento necessário sobre fuselagens, né? Então você precisa conhecer as configurações de projeto de uma fuselagem, que a gente vai ver muito nos livros de projeto conceitual, e por que que ela tem aquele formato, por que que ela tem aquele layout de fuselagem. Isso é importante porque isso vai afetar a parte aerodinâmica, né? Quais são as características relevantes de uma fuselagem que afetam a aerodinâmica. Você vai ter que entender a aerodinâmica da fuselagem, é bem diferente da aerodinâmica de uma asa e de um perfil, né? O arrasto de partes adicional e o arrasto de excrescência, muito presente em fuselagens, como que isso vai afetar o desempenho da aeronave, como calcular esse arrasto de excrescência, e também a parte de instalação de sensores, que é muito aplicada na indústria. Então, esses são os tópicos de uma maneira geral. Particularmente, o Caranchetti, ele possui bem no final do livro um capítulo sobre a parte teórica do cálculo de uma fuselagem, né, elíptica, né? Então é bem interessante ver isso, porque de uma maneira analítica você já consegue tirar a distribuição de pressão de uma fuselagem. É importante ter esse conhecimento bem básico. A partir daí você extrapola o que está acontecendo, entende como que é a distribuição de pressão numa fuselagem, aonde você vai realmente conseguir instalar sensores, né? Além do Caranchetti, né, a gente tem um artigo da NACA, né, bem antigo também, e esse artigo ele trata da regra de áreas, que é uma das grandes resultados aí do Richard Whitcomb, que é um cara muito importante na indústria. Então o Richard Whitcomb ele estudou essa regra de áreas, e você vai entender como que a influência da fuselagem à asa acontece no escoamento supersônico, mas esse conhecimento ele também pode ser trazido para o escoamento transônico, até para o subsônico, o entendimento das acelerações induzidas de um corpo no outro. E essa é uma excelente referência, que é a fonte original da regra das áreas, né? Sobre arrasto de excrescências e até mesmo o arrasto básico de fuselagem, a gente tem o Horner. O Horner ele é realmente a bíblia para cálculo de arrasto de componentes, nem tanto de asa, mas de componentes como assim, pilones, partes em geral. Então a gente vai ter isso aí. E o Horner ele tem essa coletânea de metodologias baseados em resultados do túnel de vento. Então são resultados semi-empíricos para cálculos de excrescência e mesmo cálculo de arrasto de outros corpos, né? E a gente vai ter também o Heimer. Então o Aircraft Design, a Conceptual Approach, do Heimer, é um livro que vai tratar também bastante desses tipos de configuração de aeronave e os tipos de fuselagem. Então sempre linkando essa parte fundamental com a parte de projeto, vai te trazer essa visão mais global da aeronave, né? Além disso, o mais conhecido de todos, com a coletânea muito grande de livros, que é o Roscan, que apesar de ser um pouco confuso trabalhar com todos esses livros, o conhecimento está ali, com métodos semi-empíricos muito claros e com uma fundamentação teórica muito grande. Então o Roscan ele tem esse conhecimento, ele passa esse conhecimento explicando o porquê de cada um dos efeitos. Então, sem dúvida nenhuma, é uma fonte para ser utilizada. No princípio é um pouco complicado pela quantidade de livros, mas você começa a entender como que ele faz aquilo ali e onde encontrar cada um dos resultados. Sobre ensaios em túnel de vento, a gente precisa tratar de questões relativas a experimentos. Por que ensaiar em túnel de vento? A gente entender por que eu não vou fazer só uma corrida de CFD, o que eu quero com o túnel de vento afinal, né? Quais os tipos de túnel de vento que existem, é importante conhecer isso. Os parâmetros relevantes em termos de instrumentação e modelo, né? E Mach, Reynolds, parâmetros relevantes do túnel, turbulência, tudo aquilo ali que está influenciando os resultados. As correções de túnel de vento. Entender como que é a especificação de um ensaio em túnel de vento. Aquele ensaio, ele vai realmente matar a sua dúvida, ele vai gerar um resultado melhor. A balança ela tem precisão que você precisa para tirar aquela dúvida. E a matriz de ensaio, que são as corridas, que são todos os testes que são realizados no túnel de vento.
O melhor livro que eu posso falar sobre túnel de vento, esse livro aqui, que é o Low Wind Tunnel Testing, de vários autores, o mais conhecido é o Alan Pope, e esse livro ele trata bastante dessas questões experimentais e de, inclusive, como projetar um túnel de vento. Se você está querendo projetar um túnel de vento, aqui você vai achar os princípios básicos para o projeto de um túnel de vento. Além disso, com relação à parte de questões experimentais, um livro que eu indico que trata bastante sobre questão... Se eu falei ali entre acurácia e precisão, você ficou em dúvida, aí você precisa realmente estudar esse livro, que é o livro do Dublin, que é o Measurement Systems. Então ele trata de uma maneira muito clara, é muito didático, sobre como tratar dados experimentais. Tá? Então esse livro, para o entendimento dessa parte experimentais, parte de propagação de erros, parte de incertezas, né? Como que você estabelece qual que é a real incerteza do seu experimento. Então ele trata muito bem disso aí e fica como dica para estudo, né? Além disso, né, a gente tem diversos artigos e trabalhos atuais da indústria, que são publicados em congressos, que estão aí no meio, mesmo dados da NACA da década de 40, de 50. São muitas e muitas fontes. Você tem que saber onde procurar, como encontrar, os dados estão disponíveis, né? E é uma imensidão muito grande. Eu não vou entrar a fundo aqui, mas muitos desses dados são utilizados aí no curso, né? Bom, sobre a polar de arrasto, né? Quais são os tipos de polar de arrasto? O Torenbeek trata muito bem disso, acho que é a melhor referência que eu já vi. Ele explica qual a diferença de uma polar de 2 termos, de 3 termos, quais os tipos dos efeitos que têm que ser considerados. Então, o capítulo de polar de arrasto do Torenbeek é bom. Os fundamentos da polar de arrasto, como que você vai obter ela e para que ela serve. E nessa parte você tem que entender como que o desempenho vai utilizar esses dados para o cálculo. Os tipos de polar de arrasto, classe 1 e classe 2. Nesse caso específico, o Roscan, ele é a melhor referência, tá? O Roscan de projeto, tá? É a melhor referência. Mas, além disso, o Roscan de Performance, que é o livro dedicado para o cálculo de desempenho de aeronaves, é um outro livro do Roscan, tá? Ele também tem um capítulo muito bom sobre polar de arrasto. Então, são vários complementares de diversos autores, né? Essa parte aqui ele explica muito bem. Acho até que o Torenbeek varre melhor a parte de tipos, mas o de desempenho também vale a pena ser visto. É um livro bem aplicado, né? O Roscan é realmente um engenheiro sempre voltado para o produto, para o avião, né? E sobre a polar de arrasto de túnel de vento, a gente tem muito poucos dados. Então a gente tem alguns artigos e relatórios, né? A gente vê aí dados, por exemplo, da NACA de polar de P-51, outras aeronaves antigas, isso existe. Os dados mais novos são mais difíceis, além daquele estudo que eu mostrei para vocês, está acontecendo esse compartilhamento de resultados de alta fidelidade de túnel de vento que tem acontecido. A gente vê isso em muitos artigos. Agora, como pegar esses dados de túnel de vento e transformar em uma polar é algo um pouco mais difícil de achar, tá? Eu acho até que tem o HARD 303, ele é uma referência boa, mas existem outros artigos, mas nenhuma delas tem uma literatura assim, totalmente dedicada do processo, sabe? Elas tratam de partes específicas, então é um conhecimento que está meio difuso ainda aí, e é muito utilizado na prática, mas está um pouco difuso. Sobre banco de dados aerodinâmicos, né? Você precisa entender o que é o modelo não linear e o que é o modelo linear, né? E qual a diferença entre os dois e como fazer um modelo não linear, quais são as variáveis da simulação de mecânica de voo, você está gerando aquele banco de dados para uma simulação, o que precisa, afinal? Como efetuar o breakdown de efeitos, que a gente já tratou, né? Como que eu vou somar todas as partes, todos os componentes, né? Como trabalhar com os dados experimentais e como que esses dados eles vão ser transpostos para o meu modelo, né? Usualmente o MATLAB Simulink utilizado na indústria, né? Poderia ser utilizado uma outra linguagem de programação também. O Simulink simplesmente ele lidar muito bem com um grande número de dados, apesar do tempo de processamento ser menor, ele tem uma interface legal. Daria para utilizar um Python, alguma outra coisa, você consegue também fazer um modelo de simulação, tá? Então, como lidar com esses dados experimentais e como fazer o tratamento de incertezas e ruídos. Então, você não vai colocar um dado ruidoso no banco de dados para os clientes trabalharem com aquele ruído. Você vai ter que tratar isso, né? Qual que é a estrutura e implementação em MATLAB Simulink? E você vai precisar de conhecimentos básicos de mecânica de voo para isso, né? Todo esse conhecimento está difundido em diversas literaturas, né? E a gente vê muitos livros de mecânica de voo. Então, os livros de mecânica de voo eles tratam de quais são
as variáveis, né, importantes para a mecânica de voo, mas como colocar isso em um banco de dados para o usuário, né? Quantos pontos, quantas deflexões de superfície são necessárias? Somente a zero e o batente da superfície é importante? Será que eu tenho que ter quantas deflexões de superfície em um banco de dados? Os meus dados, eu vou colocar dados em função do ângulo de ataque. Eu coloco simplesmente 0 grau e 20 graus, está suficiente? Ou vou ter que discretizar? No momento do stall, vou ter que discretizar mais para caracterizar bem a parte não linear? Essa parte, que é a parte bem aplicada mesmo, ela é mais difícil de ser encontrada. A gente vê artigos na indústria sobre o assunto, agora particularmente sobre como implementar um banco de dados, eu nunca vi. É algo realmente que somente na indústria a gente desenvolve esse conhecimento. Bom, então é isso. A gente chega no fim. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Dito que foi bem abrangente. E no final você tem toda essa lista aí, fica com um grande dever de casa. Espero que você linke todo esse conhecimento que eu passei para a sua carreira e veja qual que é o melhor para você, como que você pretende se preparar para o campo de trabalho. Eu encerro aqui com essa foto dessa decolagem do A380. A gente vê nos vórtices aqui dos tracks de nacelle auxiliando a asa não descolar, essa configuração de flap, né? O leme aqui bipartido, né? Provavelmente por questão de falha, né? Então a gente tem um leme de baixo, um leme de cima, ou talvez por questão de força no atuador também. E é isso que a gente quer chegar lá, né? É olhar uma foto dessa e entender toda a aerodinâmica que está relacionada à aviação comercial, né? As antenas. E eu espero que no futuro vocês tenham também essa alegria de olhar para a foto de um avião e entender o que está acontecendo e diferenciar os tipos de avião e saber a parte aerodinâmica que vai ser aplicada à indústria. Então é isso aí, bom estudo para vocês e a gente se vê mais por aí.